Minhas expectativas para 2024 são, assim, eu passei de acho que foi em final de setembro, começo de outubro, e eu passei de cético, né, de ainda muito, imaginando que ia ter um retorno ali, eu não digo os 12K, né, que virou lenda, mas que ia voltar para os 25, que ia voltar para os 22, que ia voltar para os 20, que ia corrigir de uma forma mais forte e tal, porque tudo, né, mostrava, né, graficamente mostrava isso. E que os ETFs de Bitcoin era uma coisa que poderia não acontecer, que estava muito distante e tudo mais. E de repente, deu para perceber que a minha principal percepção, a minha principal dúvida com relação ao futuro não era tão relacionada à questão do ETF. Claro que o ETF é fora de série, mas era a economia americana, né? A economia geral do mundo, das coisas que a gente só ouvia falar, ó, pode ter uma recessão braba, pode ter isso, pode ter aquilo, e aí guerra, uma guerra aqui, uma guerra ali, isso aqui. Isso é muito preocupante, né? Então, enquanto essa chave ela não deu um sinal assim que, opa, pode ser que não esteja tão ruim quanto algumas pessoas estejam falando. Aí eu passei a ficar mais, a ter um viés um pouco mais diferente, né? E claro, você começa a ter uma notícia atrás da outra, o ETF de Bitcoin, você começa a perceber ter uma percepção do sentimento do mercado com relação a isso, porque o que eu falo para algumas pessoas, né, quando alguém me pergunta, ah, eu era um cético, né, com relação ao Bitcoin. Falava para mim de Bitcoin, não, isso é coisa de bandido, isso é coisa disso, isso é coisa daquilo. Eu perdi a oportunidade de ter entrado nesse mercado bem antes, né? Mas talvez eu teria entrado no momento errado, quem sabe, né? Talvez eu esteja no momento certíssimo. E aí, principalmente eu entrar no bear market, né, vivenciar um bear market foi o melhor aprendizado que eu poderia ter, além da oportunidade de estar abrindo posições ou de estar comprando um pouquinho de moeda na melhor situação, né? Mais baixo. Então, eu talvez esteja tendo, e eu acho, não tenho certeza, uma grande oportunidade para o futuro, para 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Agora, quando as pessoas me perguntam, eu vejo que a questão do ETF, ele trouxe uma credibilidade, né, entre aspas, que o mundo cripto não tinha, né? E eu acho que pessoas da minha faixa etária vão começar a despertar, opa, aquele cara que não, isso aí vai começar a despertar, entendeu? Vai começar a despertar interesse. Como é nos Estados Unidos uma pessoa que tem um aposentado, uma pessoa que tem uma renda extra ali, ou que já está, né, tem um tempo, aí começa a fazer umas aplicações, as pessoas podem buscar fazer isso com cripto, por que não? Passa a ser uma coisa que não é tão manipulado, a expectativa é essa, né? Claro que assim, a manipulação ela não é ruim, entre aspas, né? Mas ela desgasta, né? Para quem é iniciante, perder, ver lá num dia o preço daquelas agulhadas para baixo para cima, que você vê que é claramente movimento de corretora, estopar suas operações, não é nada agradável, entendeu? Então tem uma série de coisinhas que estão acontecendo com relação à regulamentação, com relação à melhoria do mercado, que pode dar uma engessada nos gráficos, na volatilidade? Pode, mas sinceramente eu acho que é bom, eu acho que é bom, é bem-vindo, né? É bem-vindo, porque o tanto de dinheiro que pode vir com essa história dos ETFs, o tanto que o mercado cripto, nesses de setembro para cá, já teve uma entrada de capital e nem entraram ainda, né? O varejo ele não entrou ainda em peso, o institucional não entrou em peso, assim, é só ainda aquela coisa vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo ótimo, mas pode ser melhor do que essas pessoas acham que vai dar certo. Então eu tô com essa expectativa também. Pode ser que ele tinha uma correção forte antes do halving, pode ser que o ETF não saia, não vai ser 10 de janeiro e aí surja um probleminha qualquer, seja adiado e aí o mercado dá aquelas corrigidas fortes, porque vai estar muito alavancado, pode. Não interessa.
não interessa. Eu acredito que 2024, 2025, as pessoas que já têm conhecimento, que já estiverem posicionadas, que vão poder surfar um movimento de alta, e as pessoas que entrarem vão ter uma oportunidade de surfar um movimento de alta até, quem sabe, 2026, né? Por que não? Eu acredito que dia 10 de janeiro, 5 a 10 de janeiro, né, mais ou menos a expectativa que existe para a aprovação de vários ETFs, né, a economia americana dando sinais bons, as guerras estão meio que controladas, né? Então, quer dizer, existe um cenário todo que ele pode começar, sabe, do jeito que eu quero. Um pouquinho melhor agora, um pouquinho melhor no mês que vem, um pouquinho melhor no mês que vem, e o meu capital só crescendo, crescendo, crescendo. Ainda mais se eu tiver a chance de colocar mais capital, então, agora nos próximos meses, né? Aí vai ser maravilhoso. Mas a minha expectativa é realmente do mercado pegar um Wuhan, de pegar uma situação aí que, se você olhar o gráfico, né? A gente tem um gráfico semanal do Bitcoin que ele não fez a correção que todo mundo imaginava, né? Ele iniciou uma correção aqui, mas pode ser que daqui ele vá embora. Você põe num tempo gráfico menor, 8 horas, por exemplo, você vê exatamente um triângulo, ó, formando um triângulo prontinho para estourar agora nesses próximos dias, né? Ou para baixo ou para cima. Se ele perde essa linha de tendência de alta aqui, ó, vai para os 40, 38, 39, ou pode até vir corrigir um pouco mais, ou pode simplesmente estourar essa tampa aqui, ó, 48, 50. Mas o principal, né? Se você voltar lá para trás e colocar os alvos, né? A gente está aqui, ó, segundo alvo, entendeu? Terceiro alvo que atingiu, que existia uma cunha aqui, existia um movimento aqui dessa pernada aqui de contrária, né? Isso fazendo a extensão desse movimento. Quer dizer, 70 mil, 59 mil, é só correção de Fibo. Daqui para cima, né? Outro dia eu vi um cara falando, a hora que estourar essa tampa aqui, ó, não tem mais análise gráfica, não tem histórico de gráfico. Aonde tem resistência? Aonde não tem? Então, assim, tem tanta coisa que pode acontecer daqui para frente, 100 mil, 200 mil, 70 mil e devolver tudo, ninguém sabe. Mas existe uma movimentação toda, né, que pequenas coisas que estão se somando e que pode gerar um movimento muito bom, muito bom. E essa expectativa eu tenho, essa expectativa eu acho que ela não é, hoje, não é irreal, né? Não é loucura. Às vezes eu via uns caras meio que eram só, que a gente fala, né, de bullish, o cara só pensava que ia subir, ia subir, ia subir, ia subir. E depois eu via caras que eram só bearish, né, que só falavam vai cair, vai cair, vai cair. E assim, você passa a entender que podemos ter algumas correções, podemos ter um cenário não tão positivo quanto podemos, mas que a maioria das peças estão se encaixando para cenários bem positivos daqui para frente. Sim, estão. E o mais legal, eu estou conseguindo me posicionar. A estratégia matemática que eu aprendi, as estratégias, a questão de usar. Eu tomei tanta porrada, né, de alavancar alto. Hoje em dia eu faço tudo com a alavancagem baixa. Né? Hoje em dia, assim, não opera só o padrão, não opera confluência. Para abrir uma operação, para fazer uma análise, confluência, mais confluência, mais confluência. Eu não uso um setup só, eu uso a média móvel, eu vejo volume, vejo RSI, vejo análise quantitativa. Então, assim, hoje, o aprendizado técnico que eu tive, mais as confluências que eu busco nas operações, né? Subiu ali. Essa semana eu tinha aberto algumas operações lá no mês passado, de swing trade, mãozinha pequena, só para deixar subir. De repente aquilo começou a subir, eu comecei a aumentar a posição, de repente, claro, tudo dentro do gerenciamento de risco. De repente chegou 100% de ROI,
não era uma coisa exorbitante, não era um dinheiro de outro mundo que eu ia ficar rico e tudo mais. Não interessa. O gráfico me mostrava que ele poderia, aquele ativo poderia estar numa posição de topo, que poderia, tinha confluências para que aquilo fosse uma boa posição de realização de lucro. Eu fui lá e pumba. Então, esse aprendizado que eu tive, e assim, ainda bem que eu tive essa semana, agora que passou, mas foram várias operações que eu fechei, foi pumba, peguei a correção. Ótimo, botando as ordens mais para baixo, para pegar um swing trade para cima. Então, esse operacional, essa técnica, as porradas que eu tomei, junto com a expectativa boa para 2023, eu estou bem, assim, só gostaria de ter mais dinheiro. Sempre, é sempre aquela história, né? Queria ter mais dinheiro e mais tempo. Mas vamos lá, vamos batalhando com o que a gente tem, né?